ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. Atenção, colecionadores e entusiastas por toca-discos e discos de vinil. Neste vídeo, Marcelo Negrão, do projeto Atitude, entrevista JMJG sobre toca-discos e discos de vinil. Uma entrevista muito interessante, cheia de curiosidades sobre o mundo dos toca-discos e da cultura vinil. Tu que é apaixonado por toca-discos e discos de vinil, possui uma vitrola precisando de restauração, ou até mesmo quer entrar neste maravilhoso universo vintage comprando um toca-discos, mas não sabe qual modelo utilizar, não perca esta entrevista. Este é o melhor material do YouTube sobre o assunto, e claro, abordado pelo engenheiro JMJG da ESI JMJG, uma das referências no Brasil no assunto de vitrolas vintage. Fique ligado, a entrevista é longa, mas o material é único e todo colecionador no Brasil precisa assistir. Vamos lá! ESI JMJG Vintage, trazendo o passado de volta ao futuro. Salve, salve pessoal, estamos aqui com o Gabriel, que é um especialista em aparelhos antigos, chamado Vintage. E nós vamos aqui bater um papo com ele para poder justamente mostrar o trabalho dele, toda essa parte técnica que envolve aí a manutenção e conserto de aparelhos antigos, e para a gente poder mostrar um pouco do que ele tem aí para mostrar para a gente em relação aí a esses equipamentos que faz parte da cultura aí do vinil, Então, Gabriel, para poder explicar melhor aí, Gabriel. É isso aí. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade aí de a gente estar conversando sobre esse assunto e levar também ao público seu aí conhecimento sobre a estrutura do disco, que é um clássico, não só no Brasil como no mundo, o famoso toca-disco e o vinil, que todo mundo, às vezes o pessoal de hoje não sabe, vê aquela bolachinha rodando ali, como é que toca aquilo, como que funciona. A gente vai dar uma explicadinha para vocês, é bem rápido para vocês entenderem como funciona aí. Beleza, então Gabriel, vamos lá, partindo para as perguntas. Vamos lá. A primeira aqui, começando, Como é que surgiu o seu interesse pela eletrônica e há quanto tempo você tem dedicado a sua profissão de técnico? Bom, é uma coisa curiosa, porque eu comecei aí, desde pequenininho, a crescer escutando disco. Aqui em casa a gente tinha uma vitrola da Philips, o pessoal deve conhecer aquelas de móvel, madeirona grande. E aí os dois discos que estão ali do Roberto Leal eu escutava direto. 50% do tempo que eu ficava em casa depois da escola eu escutava esses discos. Então eu cresci escutando disco. E isso me influenciou a conhecer a eletrônica, querer saber o que está por trás daquele aparelho, como que o som ali é captado. E eu tinha um vizinho aqui que trabalhava do lado, ele consertava rádio, ele não era formado, ele não era técnico, era um robista, E ele acabou me chamando outro dia ali para, olha, vamos conhecer como funciona, como que eu conserto aqui. E aí eu me interessei. Resolvi entrar nessa área, fazer um curso mais profissional, Que hoje a gente tem uma faculdade específica de eletrônica, porém na faculdade a gente não vê tudo. A faculdade te dá um conhecimento básico, mas você tem que correr atrás e se especializar. Aí é que vem essa separação. Eu me dediquei nessa área, estou desde 2008 trabalhando, com uma empresa própria. Eu resolvi entrar nessa área de vintage, porque hoje em dia a gente não tem ninguém que conserte mais disco. Parece que ficou esquecido, mas é mentira. O disco ele nunca deixou de existir. A gente sempre teve disco em sebo, sempre teve colecionadores de disco. O toca-disco é que sumiu no mercado, que veio o CD, depois veio o MP3, o Bluetooth que hoje em dia o pessoal tem, mas o disco ele nunca deixou de existir. O que aconteceu com o pessoal das antigas, que tem mais idade que eu, os famosos cabelo branco. Ou careca, Eles foram falecendo, alguns foram se aposentando, então faltou uma mão de obra específica no mercado. Então quando eu tive a oportunidade de ter esse meu negócio, como eu já tinha paixão e gostava de som, sempre gostei de som também, eu vi a oportunidade de me enquadrar nesse ramo. Então eu falei, eu vou abrir uma empresa e me dedicar aos toca-discos, não só toca-discos, tape deck, toda essa tecnologia vintage, que hoje está voltando, Sim. Hoje em dia é a moda, você pode ver aí que tem toca-discos que não são os mesmos modelos de antigamente, o pessoal sempre tenta imitar, mas a eletrônica é um pouco diferente. Os toca-discos originais dos anos 70, dos anos 80, são realmente aqueles que têm não só uma qualidade sonora melhor, mas também te
parece que tem uma alma vintage, né? Que a gente não consegue ter, por exemplo, num aparelho que é um falso vintage. Sim. Que é o falso vintage, quando a gente fala falso vintage, é uma imitação. Então você entenda que é uma eletrônica mais moderna, né? Um produto fabricado nos anos 2000 e tal, mas ele só tem estética, né, de um aparelho antigo, mas ele não é nem a eletrônica nem a mecânica de um toca-disco original. Ele agrada por fora, mas não atinge... Ele deixa o espírito, né, do toca-disco mesmo faltando, não tem como. Legal. E é necessário muito assim ter o conhecimento técnico para poder fazer a reparação de aparelhos antigos? Sim, né, como eu falei, mesmo na faculdade, quando eu fiz o curso, ele te dá uma noção da eletrônica em geral, porém cada aparelho tem o seu truque. É como a gente diz, cada profissional na sua profissão, vocês devem saber melhor que isso, Sim. tem a sua área, né, de atuação. Então um truquezinho, um macetezinho ali, como que você faz. Então isso exige anos de conhecimento. Como eu falei, eu já estou desde 2008 trabalhando nessa área e também tenho conhecimento anterior, né, de outras empresas que eu trabalhei. Então eu juntei meio que todas essas informações para chegar ao conteúdo que eu tenho hoje. Isso você não encontra na internet, não tem curso para te ensinar, tem curso para te dar uma noção básica. Mas às vezes você tem uma situação que você precisa lembrar do passado. Ah, eu peguei isso aqui, era aquela mola, era aquele parafuso, ou então é aquele motorzinho, é aquele macetinho que você tem para consertar. Isso você isso são os anos de experiência que vai trazer para você esse conhecimento. Macete sim, gambiarra não. Não. Aqui a gente não faz gambiarra, pessoal. Aqui a gente trabalha na área de reengenharia, que é uma coisa que depois eu vou comentar com vocês também. Legal. Bom, o que mais te fascina no mecanismo, né, dos valvulados e de circuitos eletrônicos? Você consegue exemplificar para nós isso daí? Então, o valvulado é uma tecnologia que hoje a gente tem dificuldade muito maior de consertar, né? Hoje eu trabalho aqui mais com a área de transistorizados, que é justamente dos anos 70 até os anos 90. Sim. Tá? O valvulado, uma coisa legal que tem no valvulado é aquela questão da eletrônica bem rústica, né? Para quem não sabe, a válvula é como se fosse uma lâmpada, aquelas lâmpadas incandescentes que a gente tinha em casa. Então ela consegue fazer uma série de funcionalidades desde que você projete o circuito para isso. Então desde a amplificação do som, porque o vinil ele tem, a gravação ela é mecânica. Então você tem a voz, os instrumentos gravados em uma vibração mecânica. Para você capturar aquela informação, conseguir levar ela para a eletrônica, tem todo um passo ali, né, dos amplificadores, inclusive os amplificadores valvulados. Hoje, eles ainda têm um ramo da parte de guitarra, e quem toca muito baixo, né, prefere realmente os valvulados nesse sentido. Porque a resposta de frequência no grave é indiscutível na questão da válvula. Mas para conserto, hoje, uma vitrola valvulada é praticamente muito difícil você conseguir as válvulas originais para consertar. Então quem tem toca-disco valvulado, aqui na minha empresa eu não consigo consertar, mas o transistorizado dos anos 70 até os anos 90, que é basicamente a faixa que a gente atua, esses a gente consegue ter uma grande possibilidade de conserto. E o que me fascina é o mecanismo, que depois eu posso estar mostrando para vocês. A gente tem vitrolas que são automáticas, semi-automáticas e as manuais. As automáticas, que é aquelas que fazem todo o movimento de você apertar um botão, ela levanta, inicia o disco sozinha, quando chega no final ela também desliga. Isso é algo fantástico, porque é uma engenharia impressionante, feita com um único engrenagem, uma engrenagemzinha que comanda tudo isso daí. Isso eu acho fantástico. Então é um universo que você curte muito, assim, você trabalha, mas trabalha com gosto, brincando. Exatamente, essa é a vantagem de você trabalhar fazendo aquilo que você gosta. Que além de você se dedicar, você tem uma satisfação pessoal e se dedica mais, né? Consegue empenhar toda aquela energia, potencializar toda aquela energia e consertar o produto, e o cliente ficar feliz também com o resultado depois. Legal. Bom, com a chegada do CD e outras mídias, né, digitais no final dos anos 80, uma geração inteira mudou a relação com o consumo de ouvir música, né? E o vinil foi perdendo seu espaço para a modernidade. Como é que foi para você essa transição do vinil para o CD? Eu passei por uma transição até intermediária. Do vinil veio o tape deck, que é as famosas fitas cassetes, que também hoje está voltando, mas não muito, né? Depois o CD no comecinho dos anos 90. Eu entrei no CD, não tinha como, né? Tem que acompanhar a tecnologia. Então a gente vai na loja comprar um artista, naquela época não tinha mais disco, não se fabricava mais. Mini fita também não. Então eu também passei pelo CD. Só que assim como eu, muita gente sentia falta, né, de alguma coisa que o CD não conseguia ter.
O bom do CD é que ele é automático, você consegue programar as faixas, né? Programar lá as músicas, ele toca na sequência que você quer, você consegue fazer uma festa o dia inteiro. O disco e a fita já não teria essa condição. Mas eu senti a falta, primeiro, da qualidade sonora. O disco ele tem todas as frequências, né, do som embutidas ali. E o digital, né, uma característica que o pessoal talvez não deva saber, o digital ele corta um pouco. As frequências mais agudas, principalmente. Então aqueles timbres, né, de voz um pouco mais agudos, ou então um instrumento que chega um pouco mais, né, no agudo, no digital a gente acaba tendo falta, ele corta. É uma tecnologia que faz, né, para poder comprimir o dado ali, naquele disco ele corta essas frequências. O disco não, ele é amplo. Então eu senti falta disso. E uma coisa que também me deixou bastante triste é essas capas que a gente tinha no vinil antigamente, aquelas capas grandonas, você tinha lá todo um trabalho artístico, né? A foto do artista, a quantidade de músicas bem detalhadas, inclusive vinha até um catálogo para você poder cantar, tinha até a letra das músicas antigamente, isso no CD, alguns traziam, mas era bem pequenininho, né? Então, sei lá, acho que isso acabou distanciando um pouco, né? Acho que voltou um pouco mais essa fase de ter um disco, para você ter o artista em tela cheia. Acho que isso é uma magia que só o disco tem, só o vinil tem, que o CD e o MP3 ou o Bluetooth de hoje, infelizmente, não te dá. Legal. Bom, Gabriel, existe uma velha discussão sobre a qualidade de som ouvindo um vinil e em comparação ao som de CD. Esclareça melhor para nós aqui qual é essa diferença entre o analógico e o digital, nesse formato de ouvir música. Tá, eu vou explicar isso de uma maneira que todo mundo possa entender, sem me alongar muito em termos técnicos, senão o povo vai ficar meio perdido. Tá. Mas vocês podem comparar o analógico, por exemplo, com uma gravação vibratória. Então a gente tem tudo registrado ali mecanicamente. No digital a gente é obrigado a pegar isso e comprimir em algumas faixas, para poder ganhar espaço. O digital, ele, infelizmente, nessa tecnologia, ele acaba perdendo algumas frequências, que são as frequências mais agudas. Então tem pessoas que têm um ouvido um pouco mais apurado, né, e conseguem perceber tons mais altos de frequência, por exemplo, um apito, alguma coisa nesse sentido já bem mais agudo, né. No caso do digital, ele não tem, ele corta um pouco. Então, você ouvindo um CD e comparando com a mesma gravação do vinil, você vai sentir falta de alguns detalhes técnicos, né, detalhes musicais. O vinil ele é mais amplo, enquanto o CD ou o MP3 ou as tecnologias digitais, eles acabam comprimindo um pouco essa informação nesse espaço. Então você perde quantidade de nitidez musical, que é o que a gente chama. Então esse processo que a gente discute até hoje, então ele é válido? É válido. É válido. Se você ouvir uma gravação original no disco e pegar essa gravação e escutar no digital, você vai comparar no ouvido que tem algumas diferenças mesmo na música. Alguns timbres que no disco você tinha, no CD você já não vai ter. Ou MP3, né? É tudo que for digital, perde essa resolução que a gente chama. Legal. Sendo você um especialista e fazendo uma assessoria aí para um cliente exigente, como eu, por exemplo, quais os tipos de equipamentos você sugere montar, né, gastando pouco, para poder extrair o melhor do som do vinil? Bom, eu vou apresentar aqui depois para vocês essa vitrola aqui, que é um toca-disco básico, né? Esse pessoal consegue comprar aí no mercado usado com um preço razoável, né? Não é necessário investir em uma super vitrola dos anos 70, que com certeza vai ser mais cara, tá? Então, basicamente, um toca-disco, ele pode ser simplesmente só todo mecânico, tá? Ou semi-mecânico, não tem problema nenhum, tá? Você precisa ter um amplificador, de preferência um amplificador já um pouco dos anos 90 para cá, tá? Se você não quiser gastar muito dinheiro. Se tudo que você precisar da época dos anos 70 ou dos anos 80, infelizmente você vai ter que ser obrigado a desembolsar um pouco mais. Porque além de serem produtos clássicos e tem falta no mercado, né? Você pegar um produto bem revisado, todo refeito, ele realmente vai ter um custo maior. Então eu recomendo uma picape, né, um toca-disco convencional, né, mecânico, que você possa ter aí um amplificador para poder tocar. De preferência caixas de madeira. As caixas de plástico que o pessoal vende nos sons de hoje em dia, eles não são tão boas. A acústica não é boa. Você pode ver, é a mesma coisa que eu expliquei entre o vinil e o CD. Então a acústica do grave, principalmente numa caixa de madeira, você vai ter um som muito mais encorpado do que as caixas de plástico que a gente ouve aí nos sons mais modernos, né? Sim. Essas caixas não são recomendadas, não. Tá. E nessa questão de ouvir uma boa qualidade de música também vai depender muito da agulha, né? Sim, na realidade... Agulha, cápsula, né? Nós temos
dois tipos de agulha no mercado, tá? Tem a agulha de diamante ou rubi. Hoje em dia o pessoal também está vendendo o rubi, o diamante está meio que saindo um pouco do mercado. E tem a de safira. Qual que é a diferença? Tecnicamente, para o ouvido não vai ter diferença nenhuma. A diferença é o bolso, que a de rubi e a de diamante com certeza é mais cara, porque ela dura mais. O rubi e o diamante eles são metais muito duros, né? Extremamente, são os mais duros que existem na face da Terra. Então, quando você escuta o disco, pelo fato deles ficarem em vibração, eles chegam a alta temperatura. Eles alcançam altíssima temperatura. Você, obviamente, botando a mão no disco não vai se queimar. Mas a ponta da agulha ela alcança uma temperatura muito grande. Eu não lembro agora quantos graus, mas é muito alto. Então, imagina se você colocar um material frágil e vai acabar danificando. É o que acontece, por exemplo, com a agulha de safira. Ela dura 300 horas. Então, para aquela pessoa que escuta um disco uma vez por semana, compensa comprar uma agulha de safira, porque pelo custo-benefício ela vai ser mais aproveitada. Agora, se você, por exemplo, for que nem eu, que escuta um disco já um pouco mais, uma vez por dia pelo menos, você vai ter que desembolsar um pouquinho mais, até por questão do custo-benefício, ter uma agulha de rubi ou uma de diamante, para te dar uma alta durabilidade. Mas a questão de qualidade sonora não muda, tá? Tanto a safira como o rubi ou o diamante, eles têm a mesma qualidade, não impacta na qualidade, sim na durabilidade. Pegando aqueles modelos antigos, que também tinha aí no finalzinho dos anos 80, 90, que foi aqueles módulos já, tinha da Gradiente, que já vinha tudo já montado. Os 3 em 1 que o pessoal Os 3 em 1, justamente. Aquilo eu já tive, e hoje comparando com o que eu tenho de termos de som antigo, cara, desculpa, era um quebra-galho, porque na verdade... eu tenho que confessar com você que assim, o mais qualidade que a gente possa ter são as vitrolas antigas de madeira, né? Ou as vitrolas que a gente chama aqui na empresa de vitrolas integradas, que o pessoal conhece vulgarmente como stereo system, tá? Aqueles aparelhos eles tinham uma qualidade maior, porque a cápsula, tá? A cápsula sim impacta na qualidade. A cápsula, nós temos 3 tipos de cápsulas. A gente tem a cápsula cerâmica, que é a cápsula mais comum, por exemplo, desse toca-disco mais barato, tá? E tem a cápsula magnética, que já é utilizado nos aparelhos de altíssima performance, por exemplo, aparelhos de DJ ou toca-discos mais caros. A qualidade sonora do magnético é insuperável. Ela te dá praticamente uma resolução, que é aquela história, né, da nitidez sonora muito superior ao de cerâmica. O de cerâmica é mais barato, então ele vai tocar, né, vai ser um quebra-galho, como você falou, mas para aquela pessoa exigente, que sente um pouco, né, de necessidade de nitidez, vai ter que optar por um toca-disco com a cápsula magnética. Tá bom. Bom, considerando aqui a falta de reposição de peças antigas, né, para poder fazer a manutenção dos aparelhos, você sendo um técnico, né, compensa restaurar e consertar aparelhos de som antigo? Então, para nós aqui, nós trabalhamos numa categoria um pouco diferente. A gente consegue fazer 2 vertentes. Se o aparelho do cliente não tiver peças críticas danificadas, a gente opta por manter o produto mais original possível, consertando até a peça que eventualmente quebrou. Porque é fato, não tem peça de reposição no mercado. A gente não pode ir mais na loja ali e falar, olha, me dá aí uma peça aí, e não vai ter. Hoje em dia já se passaram 20, 30 anos que se deixou de fabricar, então aqui na empresa a gente tem 2 vertentes. Se não puder consertar o aparelho do cliente mantendo a total originalidade, a gente opta pela tal da reengenharia, que é uma exclusividade que a gente tem aqui na nossa empresa. A reengenharia procura fazer com que a gente possa voltar o produto do cliente funcionando, né, mas não deixando original, às vezes colocando uma eletrônica mais moderna. É o caso dos Bluetooths, das recepções de FM digital, os casos dos leitores de cartão, ou até uma amplificação digital. A amplificação digital ela não interfere totalmente na qualidade do som, já é o contrário da mídia. Né? A gente pode ter um toca-disco, né, como esse antigo, com uma amplificação digital, você ainda vai conseguir uma boa qualidade de som. Tá? Então isso é uma das exclusividades que a nossa empresa tem. Se eu não fizesse a reengenharia aqui, quase a metade dos aparelhos que a gente restaura, eles estariam sendo condenados à sucata. Ou seja, o cliente não teria o produto de volta, porque realmente não tem mais peça de reposição. Por isso que muitos desistem, né? Ninguém quer consertar mais toca-disco por causa disso. Só que eu estou realmente nesse ramo para isso, para trazer, né, essa alegria da pessoa ter de volta o seu aparelho e me dedicando a trazer o maior número possível de aparelhos de volta. O que você falou é uma coisa bem interessante, né? Porque assim, antes de conhecer você, que é um grande prazer, eu fui ali, né, no centro, né, a famosa Santa Efigênia, que oferece algumas alternativas para a gente, né?
e até conheci lá uns lugares bacanas, mas aquela situação, às vezes você leva lá o aparelho com uma intenção de o cara arrumar, mas dá a impressão que o cara, sei lá, eu vou até usar de grosso modo aqui a palavra gambiarra, né, que é uma coisa muito chata quando você espera que o cara, quando se propõe a arrumar, a consertar, você espera que ele arrume. Mas você vê nitidamente que ele fez uma gambiarra ali, e sabe como é que é? Gambiarra é aquela coisa que dura muito pouco tempo, né? Então, eu tenho aparelhos meu lá que eu fiz conserto, mas sei que em algum outro momento eu vou ter que trazer para poder arrumar de volta, porque não foi feito o conserto de uma forma alternativa, como você falou, da tal reengenharia. Exato, Então, esse é até bom você ter falado isso, para quem está, né, vendo aqui nossas entrevistas aqui, saber, né, de fato que tem uma pessoa que tem esse interesse todo de se envolver profissionalmente falando, né, no conserto desses aparelhos, porque a gente vê muitos por aí que até tentam ajudar, mas no final das contas não tem esse processo como você tem. A diferença das outras assistências técnicas da nossa assistência é que hoje o pessoal também precisa se manter no mercado. Então a assistência técnica, digamos, comum, que já conserta todo tipo de produto, ele vai preferir consertar um aparelho mais novo, que tem mais peças de reposição. Um toca-disco já é mais difícil, o pessoal não se dedica tanto. E outra coisa importante é que os toca-discos aqui, gente, eles demoram muito tempo para ficar pronto, porque é um trabalho manual. A gente não tem muitos funcionários, né? Marceneiro, por exemplo, para restaurar a madeira, só tem um, ele também tem a demanda dele. E cada vitrola, em média, para você poder fazer o orçamento, só o orçamento, ela demora aqui na empresa em torno de 4 a 6 meses, dependendo do defeito e da peça que a gente precisa correr atrás. Depois, por exemplo, o cliente pagou, né, já aprovou o orçamento, a gente tem uma outra etapa que é a execução da restauração. Se envolver marcenaria, se tiver que fazer uma restauração mais elétrica, eletrônica, trocar amplificador, trocar, enfim, a parte do mecanismo, você pode colocar aí em 2, 3 anos para a vitrola ficar pronta. Louco. Então, além de ser um trabalho demorado, a pessoa precisa ter paciência e se dedicar. Então não é qualquer pessoa que vai gostar de fazer isso. Eu trabalho porque eu gosto, é uma paixão minha trabalhar com isso. Se não fosse, provavelmente eu não estaria trabalhando nessa área. Então existe a diferença entre a tal da gambiarra que você falou, sim, que é aquele negócio, vamos arrumar rapidinho só para deixar o cliente ir embora, e a reengenharia, que é algo totalmente diferente. Você tem que estudar o aparelho, você tem que propor para o cliente uma outra solução definitiva, para ele poder sair com o produto daqui e não ter mais volta. Sem pressa. E tem que ser sem pressa, gente. Não adianta. A gente tem fila de espera, por incrível que pareça, eu estou com uma fila de espera hoje de mais de 1 ano. Então, se o cliente não tiver paciência para esperar, o processo também já é demorado. Se o cliente não tiver paciência para a fila, infelizmente não tem o que a gente possa fazer. O resultado também, quando atinge o resultado, com certeza é a satisfação do cliente. E vale a pena, viu? Depois a gente vai mostrar uma vitrola restaurada para vocês verem aí que vai valer a pena. Legal. Bom, então vale a sinceridade no momento de avaliar, né, as condições do aparelho? Sim, vale. Aqui na empresa a gente também trabalha de uma maneira diferente. A gente faz um laudo orçamentário. Muita gente leva o produto para assistência técnica, né, e a maioria do pessoal só vê a continha para pagar. Vai ficar em tanto. Mas aí você fala, mas por que tudo isso, né? Aqui a gente faz o produto do cliente, tira uma foto, monta um relatório técnico, comenta cada defeito, o que vai ter que ser feito para resolver aquele defeito. A gente chama isso de laudo orçamentário aqui. Então esse laudo demora aquele tempo que eu falei para você, de 4 a 6 meses para ficar pronto. Por isso que é um trabalho minucioso. Então o cliente vai ter toda a informação ali. Lá eu consigo determinar até a porcentagem estimada que o produto vai ter comparado ao original. Aqui a gente trabalha numa escala que vai de 55%, que é o mínimo, né, considerado o mínimo útil do produto, e até 90%. Eu falo, por que não chega a 100%? Porque 100% é só quando o produto foi feito na fábrica, né, gente? A gente está falando de um produto de 30, 40 anos, então não tem como falar para você, nossa, vai ficar 100%. Por isso que a gente usa essa tal da honestidade. Então 90% para mim seria o produto quase top, aquele está uns detalhezinho mínimo, às vezes um arranhãozinho, uma amassadinha que não tem como a gente tirar, né? Mas se ficar abaixo de 55%, eu aqui automaticamente já descarto o aparelho do cliente. Aí o cliente tem a opção de fazer a reciclagem ambiental, que é uma coisa que a nossa empresa também faz, para colaborar com o meio ambiente, viu gente? Não vai jogar aí vitrola, nem produto eletrônico no lixo, porque contamina o meio ambiente, né? O pessoal não sabe que a eletrônica tem metais pesados, né? Tem chumbo, mercúrio, tem uma série de coisas. Né? Então, isso é perigoso para as famílias que inclusive vivem do lixão. Entrar em contato com esse tipo de material pode se prejudicar. Então a gente tem que ter uma consciência. Consciência do meio ambiente hoje tem que ser universal. Tem que ser na política, tem que ser na parte de descarte, não só lixo. Você fazer a coleta seletiva, pegar uma televisão, um DVD ou um aparelho de som e jogar no lixo comum. Não pode isso aí, gente. Tem que procurar postos de restauração ou de reciclagem. E aqui na nossa empresa a gente aceita.
Então se o cliente quiser se desfazer de algum produto, um aparelho de som antigo, enfim, o que seja, ele pode vir aqui na empresa e doar. Simplesmente vem aqui, ó, deixa aqui e a gente tem todo um tratamento para desmontar esse produto, encaminhar ele para coleta específica de madeira, de metal, de eletrônica, que acaba indo para a China, porque aqui no Brasil a gente não tem uma eletrônica para restaurar aqui, né, infelizmente, falta isso aqui no Brasil. Vai tudo para a China e lá o pessoal recicla. Então é tudo feito da maneira correta. Inclusive até a reciclagem dos produtos aqui tem essa preocupação do meio ambiente. Legal. Gabriel, então aqui a gente podemos considerar que nos tempos atuais, para ouvir uma boa música, né, tanto faz o aparelho ou ainda temos pessoas com ouvidos bem exigentes querendo ouvir, né, com ótimos equipamentos? Realmente tem pessoas exigentes que fazem questão de ter um equipamento antigo, né, para poder ouvir. Então escutar um disco, por exemplo, numa vitrola de hoje, né, as falsas vintage que a gente está falando, não é a mesma coisa de você ouvir uma vitrola dos anos 70, porque o mecanismo é diferente. Nos anos 70, 80 nós temos mecanismos alemães, britânicos, que são considerados os melhores que tem no mundo, né? Da preocupação até da questão de precisão, onde a agulha vai cair no disco. Você tem até um peso específico, tá, pessoal? Não pode colocar, não é qualquer peso que cai em cima do disco, senão você estraga o disco, né? Então tem todo um cálculo, é uma engenharia fantástica que você tem em cima do toca-disco. Parece um aparelho simples, mas não é. Você tem uma série de ajustes, de peso, de tensionamento, né, de tracionamento, para o disco poder trilhar, que a gente fala, entre aspas, direitinho. Então tudo isso faz falta num aparelho antigo. Você só tem esses ajustes num aparelho antigo. Quanto mais novo o aparelho for, mais simples são esses ajustes. Então você não consegue extrair do disco aquela qualidade sonora que você esperaria que ele tivesse. Legal. Mesmo com o avanço da tecnologia, a procura por tocar disco, né, tem aumentado. Sim. Qual o perfil de cliente, né, que você costuma receber aqui, né, no seu estabelecimento? Que tipo, são o quê? São colecionadores? São a gente atende, curiosos? A gente atende todos os públicos. Desde a pessoa que encontrou lá, né, do vô, né, um aparelho que tem apreço sentimental pela família e quer voltar a colocar para funcionar. A gente atende. Colecionadores, tenho colecionadores também. Já é um público bem mais exigente, então eles fazem questão de restaurar tudo. Detalhezinho, de como que era na época, a cor da madeira. Então a gente tem que ter uma preocupação maior com esse perfil. E, enfim, até curiosos. Tem pessoas que chegam aqui, olha, eu quero escutar, né, um disco lá que era do meu avô, que aparelho você recomenda? Aquela pergunta que você fez. E aí a gente tem, inclusive, aqui na empresa para vender alguns produtos que já são restaurados também. Então fornece para eles já o equipamento de acordo com o perfil de cada cliente. Porque a gente tem perfis de vários níveis e preços também de vários níveis. Não tem vitrolas que são mais caras, que geralmente são as mais antigas. Quanto mais antiga e mais sofisticada ela for, mais cara ela é. E tem aparelhos mais simples. Então se a pessoa não fizer questão, né, de voltar tanto no tempo e não está a fim de desembolsar uma grana muito boa, enfim, né, pode usar um equipamento mais comum. O importante é que escute o disco. Sim. Escutando o disco, tá tudo bem. Bom, e aí também seria bom você estar citando aí os 3 tipos, né, de tocar disco, para a gente poder também ter esse conhecimento técnico. Sim, então, existem 3 tipos principais, né? A gente tem o toca-disco, como que eu falei, que é o 100% manual, né, que seria o gramofone de antigamente. O que é isso? A pessoa, ela vai lá, né, coloca o disco para tocar e ela tira, né, como a gente chama, o braço, né, coloca a agulha em cima do disco, faz tudo sozinho. Quando chegar no final, ele não vai desligar sozinho, ele vai ficar lá. Você vai escutar até um barulhinho que chegou no final, ele vai ficar dando tic, 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 você fala, pô, chegou o disco no final. Então você vai ter que ir lá, com as suas próprias mãos, sem interação nenhuma, e botar de volta o equipamento no repouso, tá? E obviamente, gente, o disco tem 2 lados, tá? Que é uma coisa que o pessoal não sabe. O disco tem o lado A e o lado B. Então terminando, você tem que virar o disco, colocar para o outro lado e repetir o mesmo processo. Tá? Isso é o toca-discos que é totalmente manual. Nós temos o semi-automático. Como o próprio nome sugere, ele já tem uma parte de autonomia, uma coisa que ele faz sozinha. Tá? O que seria o semi-automático? O semi-automático é bem parecido com o que é o manual, com uma pequena diferença importante. Você vai colocar o disco para tocar com suas próprias mãos, tá? Ele vai tocando sozinho. Quando chegar no final, o próprio aparelho, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Tá vendo? Ele levanta e vai sozinho, ó, repor e desligar. Tá? Então esse automatismo que a gente tem de fazer esse movimento sozinho
chama-se semi-automático. Tá? É uma categoria um pouco mais sofisticada. Sim. Tá? E a maioria dos aparelhos entre os anos 90 até os anos 2000, os que foram fabricados ainda, tem esse sistema semi-automático. E tem uma outra vitrola, que é aquela mais top de linha, que são as mais antigas, bem antigas, que elas são totalmente automáticas. É por isso que elas custam um pouco mais caro. Tá? Aí a gente tem um sistema todo automático para fazer o disco tocar. Nessas automáticas você simplesmente aperta o botão para iniciar, a vitrola vai sozinha botar o prato para girar, ela vai fazer todo o movimento de botar o disco para tocar sem você pôr a mão, você não precisa fazer nada. E quando chegar no final ela também vai estar repondo automaticamente o disco para o repouso. Tá? E eu tenho um outro tipo de vitrola, que essas são bem raras de se encontrar no mercado, eu posso mostrar depois para vocês, eu tenho um exemplar aqui para mostrar funcionando. Ela é totalmente automática, mas ela tem um pino de empilhamento, que a gente chama de pino caneta. Eu acho que você deve ter visto vitrolas desse tipo. Eu tenho. Você tem? É, da National. Isso, então, ele já sabe como eu que tenho. Essas ó, é o supra-sumo dos tocadiscos. Esse pino caneta ele permite que você coloque 3, 4 discos para tocar. E do mesmo estilo, a vitrola faz tudo sozinho. Acabou um disco, ela toca o próximo, e quando chegar no último ela desliga. Então esse é o mais top que a gente tem no mercado e não existe esse tipo de vitrola sendo feita. Agora, as falsas vintage não são assim. As falsas vintage são exatamente como esse modelo que eu mostrei e ainda algumas são só manual. Elas não desligam no final do disco. Tá? Então tem essas pequenas diferenças aí. Legal. Os aparelhos de som antigos, né, se tornaram aí uma relíquia preciosa. Para quem busca a melhor sonoridade clássica de um disco, né, o que você acha desses tocadiscos mais modernizados, chamados de retrô? Aqui a gente chama de falsos vintage ou retrô, né? Eles são uma alternativa, por exemplo, para o povo que já não nasceu, por exemplo, na nossa época, né? Quem tem aí, por exemplo, em torno de 30 anos, né, que é a faixa limite, já cresceu e viveu com o disco, vai saber identificar a diferença técnica entre essas vitrolas novas ou as vitrolas clássicas mais antigas. O povo que nasceu agora, né, que já está com 20 anos, né, 18 por aí, que ouve vagamente falar em disco, vai preferir as vitrolas mais modernas, porque elas já têm uma funcionalidade do Bluetooth, do leitor do cartão, né? Então tem mais vantagens, né, nessas vitrolas mais modernas do que as mais antigas. Então assim, via de regra, as vitrolas mais antigas para o público que já nasceu, como eu, por exemplo, em cima do toca-disco, já cresceu em cima dessa cultura original. E o pessoal mais moderno, né, que já nasceu aí depois dos anos 90 para cá, eles vão preferir os equipamentos mais modernos, porque reúne tudo. Reúne o antigo com a eletrônica mais moderna, com a eletrônica digital. Tá. Bom, agora aqui é uma pergunta chave. Vamos lá. Nós estamos falando aqui da cultura de vinil, né? E você deve ter a noção da sua importância para a sobrevivência dessa cultura, né, relacionada ao disco. Você entende dessa forma? Sim. O seu trabalho? Sim. A gente tem um trabalho muito importante aqui, que realmente é trazer de volta essa cultura do disco, né? Muitos artistas antigos não tiveram oportunidade de regravar, né, em CD ou, enfim, uma mídia digital, e você só vai encontrar eles nesses formatos, né? Os famosos bolachões, como o pessoal popularmente diz. Então, ter a satisfação da gente propor um toca-disco voltando a funcionar como ele era na época, traz a oportunidade da pessoa também reviver, né, experiências, sentimentos. Muita gente fala assim, a música traz sentimento, e é verdade. Sim. Se você, por exemplo, pega uma música da sua infância, que você ouvia numa determinada condição, vai te trazer no seu cérebro uma série de sentimentos com relação àquilo. Então você vai lembrar quando você era pequeno, você pode lembrar dos seus avós, ou de uma situação, ou de alguma outra situação que você viveu. E é muito nostálgico isso daí, é uma coisa até engraçada, como que a música faz esse feedback, né? A gente voltar no tempo de uma maneira rápida. Simplesmente o fato de você estar escutando aquela música e falar, nossa, aquilo eu ouvia quando eu, sei lá, estava sentado no carro do meu avô, né, dirigindo, ou então quando eu estava na sala lá escutando o disco. Isso é uma coisa bem legal. E a gente colabora para que mais e mais pessoas tenham esse sentimento, que eu acho que não tem preço, né? Uma coisa é você restaurar o produto simplesmente por restaurar, e outra é você fazer com que o público reviva esse sentimento. Isso eu acho que é algo fundamental.
Isso é uma coisa bem interessante de você ter respondido, porque a gente até conversou isso, né, nos bastidores, que é justamente esse algo agregador. Então, para nós que somos colecionadores, que gostamos de ouvir um bom e velho bolachão, um bom vinil, então tem que ter uma pessoa, no caso do Gabriel, né, especializado nisso, para poder realmente fazer a gente reviver essa época de ouro da música. É lógico que são tempos diferentes, e eu, sendo mais antigo, critico muito, é minha opinião, o que nós ouvimos hoje. Perdeu-se a qualidade, perdeu-se o interesse de ouvir boas músicas. Então, conversar com uma pessoa que realmente tem essa fluidez técnica e a sensibilidade, porque também é um ouvinte de música, então ele sabe o que nós estamos conversando aqui. É diferente de umas pessoas, como ele falou, que nascem nessa nova geração, que não vai entender isso. Então é importante para o nosso trabalho, né, de projeto, né, de sociocultural, levar isso para essa nova geração, poder entender o que é ouvir uma música de verdade e apreciar, né, aquilo que nós entendemos que é ouvir um som limpo, embora tenha uns famosos chiados que faz um charme, né? Esse é o charme do disco, né, gente? É o famoso charme que tem lá, né? Mas isso é clássico, né? E clássico tem que ser aprendido, né? Então, para nós, estamos aqui com o Gabriel conversando com ele, foi uma coisa muito de grande importância, né? Para poder justamente mostrar o trabalho dele e trazer essas informações para que vocês, que são aí apreciadores de uma boa música, que são colecionadores de vinil, tenham esse conhecimento e quando precisar, tá aqui o Gabriel. É isso aí, conta com a gente, que a gente puder, só tenham paciência, como eu falei, que o processo é um pouco demorado. não tem como ser de outra forma, tá? Tá lapidando aqui, né, um tesouro, uma relíquia, exatamente. Né? Então, precisa ter paciência. Beleza, pessoal, tamo junto aí. É isso aí, tá? galera. E estamos aí gravando com o Gabriel, espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês também. Beleza. Beleza, pessoal, vou colocar agora para vocês tocar aqui um disco, tá? Do Isidoro Longano, o famoso Bolão. Procurem saber sobre ele, é um saxofonista brasileiro de primeira, infelizmente ele faleceu. E esse é um disco de vidro, tá? Por incrível que pareça, não é vinil, ele é duro, você pode ver que ele não é muito flexível, e se cair no chão, se parte em 1000 pedaços. Esse é um disco que eu tenho um total apreço sobre ele, cresci ouvindo, não sabia quem era o Bolão, procurei saber, e vocês também vão se surpreender. Então, vou colocar o ritual, né, como dizem aí, né, para colocar um disco para funcionar numa vitrola clássica. Como essa aqui tem o pino caneta, que é justamente esse pino que empina, eu vou subir, né, a alavanca, tá? Vou colocar o disquinho aqui, vou deixar ele aqui bonitinho. Vou acionar aqui a primeira função do toca-disco, que está em fono aqui. Agora sim. Vou subir um pouco o volume. Aí, não muito, senão a vizinhança vai quebrar a gente aqui. E vou botar ela para funcionar, tá? 33 rotações, que é a rotação correta. Vou dar um on aqui primeiro e depois o automático. Vou passar agora para a segunda faixa. Isso que eu estou fazendo aqui é uma alavanca chamada lift, tá? A gente recomenda usar essa alavanca para você poder tirar o disco, né? Levantar a agulha de uma faixa e pôr em outra, do que você ficar manualmente. Isso é um elevador do braço, tá? É muito importante manusear o disco com esse lift aqui para você evitar riscar o disco, tá? Então abaixa bem devagarzinho aqui. Tá, vamos fazer agora um processo de desligamento para vocês verem o sistema automático. Vamos ver se dá certo a gente encontrar o ponto certinho dele chegar a desligar. Vamos ver. Então, se tivesse mais discos empilhados aqui, nesse momento a vitrola automaticamente, na hora de desligar, ela colocaria o próximo disco para tocar. Como não tem nenhum, ela sabe. Ela vai desligar sozinha, tá? Tá aí, ó. Desligou e aí parou, né, de girar o prato. Daí você já sabe que está na hora de trocar o disco. E como essa tem pino, você pode botar, se não me engano, até 5 discos é o limite para o motor aguentar também, né? Senão o peso fica muito pesado. Mas 5 discos dá para essas vitrolas tocam automaticamente. Beleza?
Agora que acabou o disco, galera, vamos fazer aqui um outro clássico aqui, fita, né? O famoso cassete. Então, essas vitrolas aqui, que são as vitrolas integradas, ela tem o toca-disco de um lado e o tape deck sempre acompanhando, tá? Então, eu vou mudar aqui para a função tape, tá? Vamos pegar aqui uma fitinha, a famosa fita cassete, original, tá? Essa aqui não é pirata, não. Vamos dar uma abertura na tampinha aqui. Ela abre bem generosa, né? Pra vocês verem aí que é bem legalzinha, tá? Vou dar um play aqui, ó. Peraí, ela tá na segunda faixa. Deixa eu voltar aqui. Ainda estão trazendo o tape de volta, viu? Agora estão trazendo o Walkman, essas coisas tudo de volta. Este vídeo foi produzido por ESIJMJG Som e Imagem, Serviços Técnicos e Videoproduções, reunindo as suas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência. 2308-4673 www.esijmjg.com.br www.esijmjg.com